Então, para auxiliar na determinação do caixa mínimo, é importante estimar a necessidade de capital de giro, né? Definindo os prazos de vendas, compras e estocagens. E essas informações elas podem ser pesquisadas junto a concorrentes e fornecedores, sendo utilizadas na determinação do capital de giro. Então, nesse momento, a gente vai ver então os investimentos pré-operacionais e os investimentos totais. O projeto ele deve prever então a necessidade de investimento pré-operacional que vai ocorrer antes do início das atividades, de modo que a gente consiga garantir no empreendimento, né, garantir as atividades básicas do empreendimento. Ou seja, antes que a empresa abra as portas ou que ela comece a funcionar efetivamente e comece a vender, você vai ter que projetar todos esses valores que já estarão envolvidos, né, para que a empresa seja estruturada. Esses investimentos, eles no caso, eles vão ser diferenciados dos investimentos fixos, uma vez que eles compreendem itens que não se caracterizam como bens. Alguns exemplos nesse caso a gente pode estar colocando como pintura e reforma em geral, taxas de registro de legalização, no caso igual dos alvarás que a gente colocou, a divulgação, né, e o treinamento, dentre outros. Então, nisso aí a gente vai estar tendo um valor incluso que a gente coloca já como investimento fixo, mesmo não postergando ali, né, para a gente um bem material em específico, mas você vai estar com a estrutura pronta, você vai estar com um funcionário bem qualificado, então tudo isso você fez um investimento, né, foi um investimento fixo, porque aquele funcionário bem qualificado, ele vai te permitir garantir uma possibilidade de rendimento maior, né, ao longo do sistema de produção e do desenvolvimento desse projeto. Tem também, para saber o valor do investimento total para iniciar o negócio, basta somar, então, os valores do investimento fixo, ou seja, do capital de giro e do investimento pré-operacional. E, por seguinte, avaliar, né, essa fonte, né, de financiamento. Então, da onde que, para mim garantir esses procedimentos pré-operacionais e esses investimentos totais, da onde vai ser que vão estar sendo oriundos os meus recursos financeiros? A partir disso, tem-se então um quadro, né, que descreve para a gente essa natureza dos nossos investimentos. Então, a gente vai descrever no mesmo esquema, a gente vai discriminar quais são os investimentos fixos, os investimentos, no caso, pré-operacionais, e ver num subtotal, né, em parcelas de subtotais, quais são os valores que estarão envolvidos ali. Então, como investimento fixo, a gente vai discriminar e quantificar. Então, tudo que eu vou precisar, colocar a quantidade, descrever o que eu preciso certinho e qual o valor, para me gerar um subtotal referente aos meus investimentos fixos. Então, máquinas e equipamentos, móveis, utensílios, como a gente falou, também incluir aqui a mão de obra que vai estar passando por um processo, né, de treinamento, passar por um curso de especialização, um curso em específico que vai garantir gerar um retorno para a empresa. Tem também esses investimentos pré-operacionais, ou seja, tudo aquilo que você vai precisar investir antes, então você vai ter que descrever e também colocar, e a partir daí você vai somando esses subtotais. O nosso capital de giro, que tem que ser colocado, vou reafirmar, para que a empresa comece a funcionar, o capital de giro ele tem que estar sendo vinculado, né, e anexado nesse momento. E a partir daí, então, o nosso total geral ele vai ser o quê? A soma dos fatores 1, 2 e 3. Então, vai ser a soma das naturezas dos investimentos fixos, dos investimentos pré-operacionais, mais o nosso capital de giro. As receitas, então, elas decorrem das vendas de produtos e serviços prestados. Contabilmente, né, as receitas elas são conhecidas quando a empresa realiza a venda, ou seja, dá uma baixa no estoque. Ou quando os serviços são efetivamente prestados. Então, você não tem necessariamente que receber o pagamento à vista. Mas considera-se, né, que a capacidade de produção da empresa é um fator, e pode ser, no caso, um fator limitador físico, já que as pessoas, os recursos e as máquinas, elas possuem um limite de produção. A capacidade de produção pode ser alterada através das novas tecnologias de mobilização ou também desse dispêndio de recursos, né, adicionais. Então, dentro disso, a gente coloca aqui a nossa receita de projetos, ela vai considerar os volumes de receitas que vão ser previstos e planejados, né, com base em alguns fatores, como a demanda do mercado, que vai relacionar com esses produtos e serviços, a previsão, né, de vendas, a capacidade, no caso, instalada da empresa para comercializar esses produtos, os custos e o preço de venda e o retorno financeiro planejado e esperado. Então, dentro disso aí, a gente colocou o quê?
tem que verificar qual que é a demanda, o que o mercado está demandando para que eu possa ver se eu estou garantindo isso aí. A previsão de vendas, como que eu vou garantir se meu fluxo vai ser contínuo, se não vai ser, se vai ser por épocas específicas do ano, né, para essa previsão de vendas. Essa capacidade, o quanto que eu vou suportar dentro de minha empresa para comercializar, qual vai ser a capacidade do meu estoque, qual vai ser aquela capacidade geral de produzir, então, para que alcance, né, a demanda do mercado, e os custos do preço de venda. Então, esses custos vão estar envolvidos aí justamente em tudo que vai ser preciso para que a gente consiga desenvolver, né, esse produto, né, no caso, acrescentado dentro da nossa receita do nosso projeto, mas também adicionados, né, do retorno financeiro planejado, ou seja, você vai fazer esse investimento, mas você já planeja ter um retorno com isso. Então, você vai estar fazendo ali essa estimativa desses retornos. Portanto, a identificação dos gastos associados ao empreendimento, quer sejam custos ou despesas, constituem uma fase mais importante e detalhada na elaboração do projeto. No caso aqui, vale lembrar que o custo é um gasto relativo. Ele é um bem ou um serviço que vai ser utilizado na produção de outros bens e serviços, né? Como a gente discutiu aí nos exemplos. Essa despesa, ela por sua vez, ela é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Nesse sentido, entende-se por custos os valores monetários, ou seja, aqueles valores mesmo que vão estar sendo inseridos na utilização de bens e matérias-primas para a transformação dessas no que resulta no produto final da empresa. Então, isso vai ser esse valor, né, esse gasto monetário que vai estar influenciando o nosso produto final dentro da empresa. A partir daí, então, a gente tem o quê? Que os custos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Então, a gente vai ter os custos diretos, os custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. O que seriam, então, esses custos diretos? Os custos diretos, eles vão estar relacionados diretamente com a produção. Então, eles vão variar de acordo com o nível, né, de produção. Vai variar justamente com a produção. Então, esse é o nosso custo direto. Já o custo indireto, ele vai ser dividido entre os diferentes tipos de produtos. Ou seja, para mim produzir um produto, às vezes eu vou ter um custo que ele não vai ser fixo, né? Ele não vai ser um custo direto, na verdade. E esse custo indireto, então, ele vai depender dos diferentes tipos de produtos que a empresa vai estar produzindo para que eu possa dar esse valor em específico, esse valor monetário, agregar um valor monetário nele em específico. Os custos fixos, entretanto, eles são os custos em que a empresa gera independente de suas vendas. Então, é aquele que a gente falou, a volta lá de reformar, é a parte lá justamente de incluir incluir um novo implemento agrícola, de estar colocando ali no caso um funcionário para se qualificar. Então, isso aqui vai ser esses custos fixos. Então, a empresa, ela independe, né, de suas vendas. Ela vai estar gerando, né, esses custos fixos numa medida controlada. Além dos custos variáveis. Esses custos variáveis, eles vão aumentar ou diminuir de acordo com as vendas. Então, por que ele vai aumentar ou diminuir? Porque se eu começo a produzir mais um determinado produto, eu vou ter que adquirir uma maior quantidade de insumos para estar produzindo aquilo ali, ou mesmo, né, despendendo um maior valor em específico para transporte, para estar levando esses meus produtos. Então, esses custos variáveis, eles vão depender da oscilação do mercado, de como é que o mercado vai estar ditando isso aí para mim. Então, a depreciação, ela é um tipo de gasto, né, indireto. Por que ela é um tipo de gasto indireto? Porque para a gente conseguir determinar ela, a gente determina o valor anual da depreciação dos investimentos fixos, que devem ser divididos pelo valor do bem na sua vida útil. Então, para mim conseguir estimar essa depreciação, eu pego o meu trator lá que eu comprei, por exemplo, e vou dividir isso, né, pela quantidade de vida útil, o tempo de vida útil. E a partir daí eu vou estar tendo esse valor de depreciação. Cabe destacar também que a depreciação, ela refere-se também a um custo fixo, uma vez que seu valor não se altera em função da quantidade, né, vendida. Então, você pagou um determinado valor por aquilo, aquele valor ele não teve, né, nenhum acréscimo posterior à sua aquisição, e a partir daí, então, você vai ter que garantir que esse implemento ele dure, né, o quanto tempo possível para gerar para a gente estar calculando essa depreciação. Então, ao longo dos anos vai gerando essa depreciação, mas esses investimentos eles vão estar sendo também consolidados e colocados na parte de empreendimento, né, de um valor fixo.
A seguir, a gente tem então um exemplo aí de adaptado de Rosa também, 2013, um quadro de despesas de custos. Por quê? A partir do momento que a gente chega nessa fase do projeto, é necessário gerar planilhas, é necessário gerar esses quadros que vão nos permitir contabilizar, né? Essa é a parte mesmo justamente do projeto de financiar tudo que a gente vai estar enquadrando dentro desse projeto. Então, nessa descrição aqui, a gente vai estar fazendo uma descrição das despesas. Então, a gente vai estar incluindo aí, como o quadro mostra, a folha de pagamento pessoal, os encargos sociais sobre a folha do pagamento, os honorários, né, que vão ser retirados dos sócios, os serviços de terceiros, o transporte, a alimentação. Além disso, também aluguel, água, luz e telefone, né, que isso aí entra, por exemplo, também dentro da parte de custo variável, a contribuição para a associação de classe, conservação e limpeza, material de expediente, a consultoria, né, no caso também, além das depreciações. E outras despesas que não estejam programadas, mas que com o decorrer do andar do projeto e do desenvolvimento do objetivo geral daquele projeto, podem surgir, né? Porque podem surgir imprevistos, ou você pode também, igual a gente falou, dentro desses valores totais aí, conseguir oscilar, aumentar ou diminuir um determinado valor. Então, nesse seguinte slide, a gente tem o quê? A projeção dos resultados, né? Então, depois de reunir as informações sobre as estimativas de faturamento, né, de custos totais, os custos fixos e variáveis, então vai ser possível prever o resultado da empresa. Verificar, então, se vai ser possível operar com sobra, ou seja, se vai ser possível obter lucro ou se você vai ter prejuízo, né, com o desenvolvimento daquela tarefa, daquele projeto ou daquela função que está sendo proposta ali. E considerando que a depreciação ela não representa um desembolso, quando você adiciona ela no resultado geral, naquela planilha que a gente vai fazendo os cálculos, chega-se então ao fluxo de caixa disponível, que esse fluxo de caixa ele vai consistir simplesmente no benefício líquido do projeto, ou seja, o que realmente eu estou conseguindo tirar e obter de valores em específicos que vão estar sendo agregados ali no projeto.